da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. E em todos haviam abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, congominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e depositou o preço, e a depositou aos pés, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Estes versos, irmão. Amém. Os irmãos, vê que aqui diz, em todos irmãos viviam em alegria e em contentamento. A obra era o início dela, as primeiras conversões, os primeiros agrupamentos de irmãos, estava iniciando. A igreja ainda era pequena. Para trás ali fala uma hora que era um grupo de 120. Em outra hora já fala quando Pedro batizou, perto de 3.000. A outra hora já era mais de 5.000. A igreja foi crescendo e multiplicando o número. Mas o que levou o povo a cair na graça daqueles que não conheciam era o amor que existia entre eles. A comunicação de amor e a obra que cada um procurava fazer para agradar a Deus. Então, o desprendimento de cada um era isso. Ninguém dizia que aquilo que ele tinha era dele. Procurava o que tinha, procurava servir toda a irmandade. E isso também eles entendiam naquele tempo, pela morte do Senhor, a sua ressurreição e as falas do Senhor. Talvez eles entendessem que a volta do Senhor seria próxima. E ninguém punha o coração no que possuía. E dizia, as coisas da terra nada valem. Daqui a pouco o Senhor vem, o que Ele quer nós preparamos. Então, ninguém se achava dono, ou mais do que esse, ou mais do que aquele. Todos viviam numa harmonia muito grande e nada faltava entre eles. Porque a ponto que os irmãos viram aqui, deste José, vender até a propriedade que tinha e depositar para os apóstolos. Aí então veio Ananias e Safira também, achou aquilo bonito, como José fez aquilo e agradou os apóstolos. Aquilo foi uma obra inédita, vender o que tinha para dar aos apóstolos, para repartir aos pobres. Pobre era uma obra grandíssima. Então, os apóstolos, por certo, o louvaram. O louvaram porque ele fez. Não para agradar apóstolo. Foi porque Deus colocou no seu coração. O que ele fez
não se arrependeu, foi louvado, o povo ficou feliz, aquilo se espalhou por todos. Agora vem o outro. Ananias e Safira, então, disse: esse José foi uma obra bonita, só que nós podemos fazer melhor. Nós vendemos, ficamos com uma parte por nós, todos louvam a nós, e pronto. Olha aí, já entrou o espírito contrário. Irmão, nesta obra vale quem serve a Deus de coração. A aparência, não. Mas o coração, Deus aceita. E aceitou a obra de José. E ocorre que as coisas eram muito santas e tinha muita comunhão entre eles, que a ponto de que o que um sentia, o outro também sentia. O Hélio sentia, ele sente, mas hoje não está tanto assim, não. Hoje já tem algum que já busca pela família, outra coisa, posição para cá, para lá. Por isso, queridos irmãos, a obra multiplicou, cresceu a sinceridade, e em todos havia abundante graça. A alegria de servir, a alegria de poder ajudar, irmão, era de uma grandeza que a pessoa não enxergava a si, enxergava a obra e o benefício que ia fazer para o seu próximo. E exatamente o que Cristo fez. Porque Cristo não fez para ele, ele fez para o seu próximo. A minha riqueza não é minha. O que eu tenho, a vida também não é minha. Eu dou até minha vida, como Cristo deu. Mas para ajudar e enriquecer, esses pobres que estão aí no mundo serão enriquecidos por eu me doar inteiramente por eles. Foi a obra de Cristo. Então, queridos irmãos, e ninguém dizia que tinha alguma coisa, porque também, irmão, aqui eles tinham essa grandeza de Deus, de chegar a esse ponto. E o coração e a alma da multidão dos que criam. E era o coração e a alma da multidão que cria. Quer dizer, o que eles imaginavam antes da graça, conquistar, ter, ser, ou a ser maior, quando veio na graça de... O que ele fez? Ele perdoou, eu também perdoo. Ele foi na casa dele, também faço. Ele também ajudou, também faço. O que você sente? Eu sinto. Você sente isso? Também sinto. Não tinha dois sentimentos. E isso podemos entrar um pouquinho mais para dentro na Escritura, que quando Ananias foi eleito por voto comum. Por quê? Podia ser. Hoje pode eleger alguém por voto comum? Vira uma divisão, vira uma contenda. É a família de cá, é a família de lá, é a região tal, é o bairro tal, é o interior, é a minha região. Por quê? Não existe mais desculpa, mas é a verdade. Hoje tem cada um puxando para o seu lado. E vocês sabem disso. A Irmandade sabe disso.
E naquele dia José foi eleito, ou Ananias foi eleito, por quê? O coração de todos era um só. Se Pedro dissesse isso, resolvido, louvado seja Deus. André falou, que glória que o seu Deus está te dando. Aí, mas que benção, um concordava com o outro e não se estremecia. Havia não união de pessoa só, havia união de espírito. Havia união de espírito de uma forma que ninguém discordava. E além disso, por que não discordava? Porque não buscava o seu proveito. Quando se busca o seu proveito, discorda. Que gostoso, que maravilha poder pregar esta palavra. Quem discorda é aquele que busca o seu interesse. Quem é que se separa? Aquele que busca o seu caminho. Quem é que junta? É aquele que ama. Quem é que quer viver junto? É aquele que tem amor um pelos outros. Por quê? Não aguento ficar longe. Tua amizade me faz falta. O teu olhar me ajuda. Todos sentem a mesma coisa na presença de Deus. Então, era o coração e a alma da multidão. Contagiou. Agora a pergunta: quem é que fez toda aquela multidão ser um só? Foi Pedro? Foi João? Foi eles falar da graça e da ressurreição. Você quer se salvar? Sirva a Deus de coração. Você quer chegar na vida eterna? Anuncie a ressurreição. Não vá atrás da coisa desta vida, que ela é pequena e passageira. Você se converteu agora? Sim, batizei. Vem aqui, vou te explicar a palavra. Ama, viu? Não, perdoa a todos. Não divide com ninguém. Não encrenque com ninguém. A doutrina vinha, e o que é que une? O que é que une? É a discórdia? É o ódio? É a porfia? É o interesse próprio? Isso separa, mas o que une? Precisa pregar? Ou você já sabe? O que é que une, irmão? Amor. De novo, amor. Que unia. E falando, quando eles e os apóstolos apacentavam, eles apacentavam, presidiam, como Pedro mesmo falou aqui adiante, em Atos mesmo diz, não é bom que nós, como anciãos ou como apóstolo, deixemos de pregar a palavra para cuidar das viúvas, dos pobres, dos hebreus e dos judeus. Vamos orar a Deus para Deus levantar homens fiéis, sinceros e cheios do Espírito Santo e que atendam esse importante negócio. E não é razoável que deixemos de pregar a palavra, mas nós, os apóstolos, nós vamos ficar na oração e na pregação da palavra. Olha, que definição para o ministério, irmão. Irmão, servo de Deus, você não é para contenda, você é para oração. Servo de Deus, não é para você buscar o teu direito, busca o direito dos outros. Busca o direito da irmandade. Busca o bem dos outros, que o teu bem vai chegar primeiro.
Quer ser abençoado por Deus? Ora para aquele irmão, que antes da benção chegar lá, ela vai passar na tua casa. Glória a Jesus. É o conselho. Então dizia, e eles com grande poder sentiam o poder de Deus. Sentiam o poder de Deus para falar do Cristo. E então dizia, davam com grande poder, dava testemunho da ressurreição, e em todos havia abundante graça. Irmão, como o Evangelho está se esfacelando. Hoje o que pregam? Prosperidade, bem, cura, dinheiro, casamento, empresa, propriedade, saldo bancário, aviões. O que eles pregavam aqui? Vamos ler de novo? Os apóstolos com grande poder davam testemunho da ressurreição. Anunciava, isto é que tem e que precisa ser ensinado nas igrejas, que Cristo trouxe para a humanidade a ressurreição. Ele trouxe para nós a ressurreição. Que jeito que ele trouxe? Vindo, vivendo, oferecendo-se, indo à morte, morrendo na cruz, ficou 3 dias, levantou. Eu falei que ia ressuscitar, estou eu aqui ressuscitado. Eu não creio. Tomé, vem cá, Tomé. Põe a mão aqui no lugar do cravo, põe aqui do meu lado. Sou eu mesmo. Chorou, porque você me vê, chora. Tem a multidão do mundo vão crer no meu nome sem ver. Receba a conversão. Creiamos na nossa salvação. Por quê? Ele veio para trazer a ressurreição, porque o homem foi feito por Deus não para morrer. O homem foi feito para viver e para ser eterno. O dia que ele errou, Adão errou, está escrito lá em Jó: quando retirares a tua ira, Senhor, de cima daquela sentença que foi dada em Adão, lembra-te de mim. Ele dizia: me guarda na sepultura. Jó falou: me guarda na sepultura. E quando tirares a tua ira daquela sentença que disseste, que todo homem voltará para o pó, porque do pó foste tomado, e em lá te tornará. E assim foi. O dia que tirar essa sentença, lembra de mim, que eu estou na sepultura. Querendo dizer, eu não quero morrer. Eu não fui feito para morrer. A árvore brota, correm os rios e a chuva, e a semente nasce, e a árvore torna os seus ramos. Mas o homem deitando, ele não prevalece contra ti. Ele vai para a sepultura e de lá não se levanta. Lembra de mim. E esta lembrança veio. Deus mandou o Cristo, venceu o império da morte e do inferno, que é o maligno. Até Cristo, ele dominava sobre a morte e sobre o inferno. Mas depois que Cristo veio,
e ressuscitou, o império da morte e do inferno acabou. O império da morte e do inferno acabou. Tanto é que fala lá em Coríntios, quando a igreja se apresentar na ressurreição de 15 de Coríntios, fala, quando a igreja se levantar e sair, nós vamos passar perto da morte e do inferno e dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Estava com o diabo. Onde está a morte e o teu aguilhão? E o inferno? Aonde está a tua força? Aí a resposta: mas nós somos vencedores por nosso Senhor Jesus Cristo, e num cortejo eterno deverá ser enorme, deverá ter multidões e multidões, e povos de toda a terra, dos que vieram, e dos que virão, e dos que estão, e dos que chegarão, uma multidão enorme subindo, desafiando o inferno: inferno, cadê a tua força? Morte, cadê o teu aguilhão? E eles anunciavam, davam testemunho que agora chegou para o mundo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo para a humanidade, irmão, esse direito de vida eterna. Então, queridos irmãos, quem busca a vida eterna e quem veio para a igreja para se salvar, não se embaraça. Lembrem disso. Quem vem para se salvar não é contencioso, não odeia, não tira o que é dos outros, não mente, não trapassa, não corrompe, fala a verdade, ama, perdoa, porque ele não quer perder a vida eterna. Mas quem ainda pode até estar no nosso meio, ainda é briguento, desaforento, maldoso, quer o mal dos outros, cuidado, que se não endireitar, você não ressuscita. É a palavra que Deus manda. Em todos havia abundante graça. Recebamos por esta palavra a graça de ser bom, a graça de ser humilde, a graça de ser um bom amigo de todos. Não busque o teu interesse, não busque o teu interesse, busque o dos outros. Tenha em ti, ou tenhamos em nós, o mesmo perfil daquele que morreu na cruz do Calvário. Quem é manso é dele, quem é humilde é dele, quem perdoa é dele, quem sofre pelos outros é dele, quem carrega a cruz dos outros é dele, quem ajuda os outros é dele. Quem perdoa é dele, quem amaldiçoa não é dele. A palavra está aqui nesta noite. Havia abundante graça. Irmão, vou explicar aqui para os irmãos, mas é isto aqui. Os irmãos gostariam, eu creio que todos gostariam, de receber de Deus esta abundante graça. De fazer o caminho certinho. Fazer o caminho amando, perdoando, carregando, ajudando. Mas eu não conheço. Você também não era conhecido. Eu também não era conhecido e Cristo nos amou. Mas nem sei quem é. Aí é que está o poder de Deus. Ajudar quem você conhece, isso todos faz. Ajudar quem não conhece, é só por Deus. Perdoar quem te maltrata,
Só por Deus. Fazer bem para quem te faz mal? Só por Deus. Aí aparece a abundante graça. Recebamos, irmão. E o Senhor trouxe avante isto aqui, e me dá uma grande alegria para ler isto aqui hoje. E reparta com 7, até com 8. Lança o teu pão sobre as águas, passado muitos dias o achará. Faça o bem, não propague o bem que você faz, deixa em memória diante de Deus. Não cante, não se louve, é bom aquele que Deus o louva, que todo louvor que parte da pessoa não é louvor. Isto não é glória, aquele que si mesmo se gloria, mas aquele a quem o Senhor louva, esse louvor é eterno. Vamos agora, em nome de Jesus Cristo, receber esta abundante graça. Deus seja louvado.